O silêncio na casa era palpável, como se as paredes soubessem da solidão que eu carregava. O marido, sempre ausente, mergulhado em compromissos que pareciam nunca ter fim. Ele estava presente fisicamente, mas emocionalmente distante. As noites eram longas e frias, e eu me perdia em pensamentos sobre o que poderia ter sido. Certa manhã, enquanto organizava algumas coisas no sótão, encontrei um diário antigo. Era da esposa do meu padrasto, uma mulher que eu nunca conheci bem, mas cuja presença ainda pairava na casa como um perfume esquecido. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia delicada me puxou para um mundo de memórias e sentimentos que não eram meus. Li sobre suas esperanças e medos, suas alegrias e tristezas. A cada palavra, sentia uma conexão estranha com aquela mulher que havia partido. Naquela mesma semana, recebi um convite para uma festa local. Era um evento tradicional em Évora, onde as ruas de calçada portuguesa se enchiam de vida e cor. A ideia de ir sozinha me deixou inquieta. O que eu faria lá? Mas algo dentro de mim ansiava por uma fuga daquela rotina sufocante. Decidi ir à festa. Ao chegar à Praça do Giraldo, a música vibrava ao meu redor e as risadas preenchiam o ar quente da noite. Vi rostos conhecidos, mas não conseguia me conectar com ninguém. Então avistei meu padrasto em meio à multidão. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, assim como eu. Nosso olhar se cruzou por um instante, ou havia algo ali que não era apenas familiaridade. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se o tempo tivesse apagado as barreiras entre padrasto e enteada. Fui envolvida por sua presença calorosa, uma sensação que há muito não experimentava. Enquanto conversávamos sobre trivialidades, ele mencionou a esposa falecida com um toque de saudade nos olhos. Senti uma onda de empatia por ele, a dor da perda ainda era fresca para ambos. A festa continuava ao nosso redor, mas tudo parecia distante. As memórias daquele diário começaram a ressoar em minha mente enquanto ouvia sua voz suave narrar histórias do passado. Um sentimento confuso começou a crescer dentro de mim, uma mistura de compaixão e algo mais profundo que não consegui identificar. A noite avançava e o clima estava repleto de promessas silenciosas quando nos encontramos mais perto do que deveria ser permitido entre nós dois. Naquele momento fugaz, percebi que a conexão que estava se formando poderia trazer consequências inesperadas. Assim que nos afastamos um pouco para respirar após o intenso momento compartilhado, ouvi alguém chamando meu nome ao longe, era meu marido voltando da sua reunião interminável. O peso da realidade caiu sobre mim como um balde de água fria, eu precisava decidir rapidamente o caminho a seguir antes que tudo isso se tornasse insustentável. A presença do meu marido se aproximava, e o ar ao nosso redor parecia se apertar. O instante que compartilhamos ainda pulsava em mim, como um eco de algo proibido. Olhei para o meu padrasto, seus olhos refletindo a mesma confusão que eu sentia. O que havia acontecido entre nós não poderia ser ignorado, mas também não podia ser revelado. Você está bem? Ele perguntou, sua voz suave contrastando com a tensão no ar. Ouvindo-o, uma onda de culpa me atingiu. Como eu poderia estar bem após o que acabará de acontecer? A lembrança do beijo ainda queimava nos meus lábios. Sim, só cansada, respondi, tentando manter a compostura enquanto meu coração acelerava. Meu marido entrou na sala com um sorriso cansado, alheio ao turbilhão de emoções entre nós dois. Ele sempre foi assim, focado em seu trabalho, em suas reuniões intermináveis. O calor da sua presença não era suficiente para dissipar a solidão que me consumia. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos sobre o beijo e o peso da memória da esposa dele me atormentavam. As paredes do quarto pareciam se fechar ao meu redor. Recordações dela vinham à mente, risos compartilhados, momentos de felicidade que ele vivia com ela. Eu era apenas uma sombra nesse lar. No dia seguinte, decidi visitar o templo romano em Évora, buscando um pouco de paz entre as colunas antigas e as pedras frias que pareciam guardar segredos de tempos passados.
Caminhei lentamente pelo local, absorvendo a serenidade ao meu redor. As pessoas passavam apressadas, mas eu estava perdida em meus pensamentos. Enquanto observava os detalhes das esculturas desgastadas pelo tempo, uma mulher idosa se aproximou e começou a falar sobre as tradições da cidade. Ela mencionou um festival que estava por vir e como era importante celebrar as memórias dos entes queridos perdidos. Suas palavras ecoaram em mim, havia algo de reconfortante na ideia de honrar aqueles que já partiram. Ao voltar para casa naquela tarde, encontrei meu padrasto sentado à mesa da cozinha. Ele parecia pensativo e distante. A conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto preparávamos o jantar juntos. O cheiro do prato assando no forno preenchia o ambiente com um calor familiar. Às vezes sinto falta dela, ele confessou de repente, quebrando o silêncio que pairava entre nós. Ela era minha melhor amiga. Suas palavras eram carregadas de dor e nostalgia. Eu também sinto, respondi sinceramente. A conexão entre nós parecia se fortalecer naquele momento vulnerável. Então aconteceu, nós nos beijamos novamente, desta vez com mais intensidade e urgência do que antes. Era como se tudo ao nosso redor desaparecesse, apenas nós dois existíamos naquele instante roubado da realidade. Mas logo a razão voltou à tona como uma onda fria, trazendo consigo o medo das consequências desse ato impensado. O peso da traição começou a me sufocar novamente enquanto eu tentava encontrar um caminho para sair daquela situação conflituosa. O dia seguinte prometia ser complicado, eu sabia que não poderia continuar assim por muito tempo sem enfrentar a verdade sobre meus sentimentos e sobre o que isso significaria para todos nós envolvidos nessa teia complexa de emoções e memórias dolorosas. A noite anterior ficou gravada em minha mente como uma sombra persistente. O medo e a culpa se entrelaçavam, criando um nó apertado no meu estômago. Acordei com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas, lembrando-me da fragilidade daquela nova conexão. A vida continuava ao meu redor, mas dentro de mim havia uma tempestade. O dia passou lentamente. As horas se arrastavam enquanto eu tentava me concentrar nas tarefas diárias. O marido estava fora, mais uma vez mergulhado em compromissos que o afastavam de casa. A solidão parecia mais intensa, como um eco nos corredores vazios. A cada momento, a lembrança do beijo ainda ardia em meus lábios. Nossos lábios se encontraram e, com isso, um novo mundo se abriu, um mundo que eu não sabia se deveria explorar. Ao entardecer, recebi um convite inesperado para jantar na casa do padrasto. Meu coração disparou, misturando excitação e apreensão. Era uma oportunidade de aprofundar nossa conexão ou talvez de confrontar a realidade do que estávamos fazendo. Enquanto me preparava, olhei-me no espelho e vi uma mulher dividida, parte dela desejava seguir em frente, enquanto a outra lutava contra os fantasmas do passado. Chegando à casa dele, fui recebida com um sorriso caloroso que parecia iluminar o ambiente sombrio que me cercava. O jantar foi preparado com cuidado, ele sempre soube como me agradar. Conversamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável entre nós. Cada olhar trocado carregava o peso da nossa escolha e da traição que nos unia. Assim que terminamos a refeição, ele sugeriu que fossemos para o jardim. As estrelas brilhavam intensamente no céu claro de Évora, era como se o universo estivesse conspirando a favor daquele momento proibido. Sentei-me ao lado dele em um banco de madeira rústica, e as palavras começaram a fluir naturalmente. Você não sente falta dela? Perguntei sem pensar. Ele hesitou antes de responder, todos os dias. Havia tristeza em sua voz, mas também uma centelha de algo mais, algo que não poderia ser ignorado. A conversa fluiu até que ele se inclinou mais perto de mim. O cheiro familiar de sua colônia misturou-se ao aroma das flores noturnas ao nosso redor. Meus batimentos cardíacos aceleraram quando nossos olhares se encontraram novamente, o desejo e a culpa dançavam em perfeita harmonia. Foi nesse instante que tudo aconteceu novamente, nossos lábios se tocaram suavemente, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido por um breve momento.
Mas logo o toque do meu telefone cortou aquele encantamento abruptamente. Era uma ligação do marido. O som da sua voz no outro lado da linha trouxe-me de volta à realidade cruel da minha vida dupla. Ele perguntou onde eu estava e por que não atendia suas mensagens. Tentei manter a calma enquanto respondia com palavras ensaiadas e frias. Estou na casa da minha mãe, disse eu, tentando parecer convincente. Quando desliguei, percebi que não poderia continuar assim por muito tempo sem enfrentar as consequências dessa situação arriscada. O olhar preocupado do padrasto me fez sentir ainda mais culpada. Ele sabia que algo estava errado. Um amigo dele apareceu inesperadamente na porta do jardim, trazendo perguntas suspeitas sobre minha presença ali àquela hora da noite. A tensão cresceu rapidamente entre nós três, em cada segundo parecia pesar como uma eternidade enquanto tentávamos esconder a verdade atrás de sorrisos forçados. O dilema entre continuar ou terminar aquele relacionamento secreto tornava-se cada vez mais angustiante. Eu precisava decidir rapidamente qual caminho seguir antes que tudo desmoronasse ao meu redor. A manhã seguinte chegou com um peso insuportável. O sol entrava pela janela, revelando cada canto do quarto, como se quisesse expor a verdade que eu tentava esconder. Passamos a noite juntos, e agora o silêncio era ensurdecedor. O olhar do meu padrasto, antes caloroso, agora parecia carregado de dúvidas e medos. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava estranhamente quieta. O cheiro do café fresco invadia o ar, mas não havia alegria em minha alma. As memórias da noite anterior dançavam em minha mente, misturadas com a culpa que crescia como uma sombra. Decidi descer para a cozinha. Ele estava lá, sentado à mesa com uma xícara nas mãos, o olhar perdido na distância. Quando entrei, ele virou-se lentamente e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Mas não era o sorriso que eu desejava ver, era mais um reflexo do que poderíamos ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Bom dia, disse eu, tentando manter a voz firme. Bom dia, respondeu ele, mas havia um tremor em sua voz que denunciava a tensão entre nós. O café estava quente e forte, mas não conseguia engolir nada além da amarga realidade que nos cercava. A conversa fluiu lentamente, como se estivéssemos caminhando por um campo minado. Cada palavra poderia desencadear uma explosão de emoções reprimidas. Você tem planos para hoje? Perguntei, tentando mudar de assunto. Talvez visitar alguns amigos, ele respondeu evasivamente. E você? A resposta ficou presa na minha garganta. Não tinha planos além de enfrentar a verdade sobre nós dois. A rotina diária me aguardava como uma nuvem escura pairando sobre mim. Decidimos sair juntos para uma caminhada pela cidade velha de Évora. As ruas de calçada portuguesa estavam cheias de vida, os vendedores ambulantes ofereciam seus produtos frescos enquanto os turistas exploravam as belezas históricas ao nosso redor. Mas eu me sentia como uma estranha em meio àquela festa vibrante. Enquanto caminhávamos, um grupo de pessoas parou para conversar com ele. Eram amigos antigos e conhecidos da esposa falecida. O ambiente alegre contrastou com meu coração pesado. As risadas ecoavam ao nosso redor enquanto eu tentava me esconder atrás de sorrisos forçados. Uma antiga amiga dele se aproximou e lançou um olhar curioso em minha direção. Não sabia que você tinha companhia, comentou ela com um tom de surpresa que fez meu estômago revirar. O mundo é pequeno, respondi rapidamente, tentando desviar o foco da conversa. Ela sorriu e começou a falar sobre lembranças passadas envolvendo sua esposa, mas cada palavra dela era como uma faca afiada cortando ainda mais fundo na ferida da perda que ele carregava. Quando finalmente nos afastamos do grupo, percebi que o clima entre nós mudará novamente. Ele parecia distante e pensativo, como se estivesse lutando contra demônios internos que eu não podia entender completamente. Naquele momento crítico, tudo mudou quando ele confessou: eu não posso continuar assim. As palavras dele ressoaram em minha mente como um sino tocando em meio ao caos interno.
O peso da manhã seguinte tornou-se insuportável quando percebi que nossas vidas estavam prestes a colidir com consequências irreversíveis. O dilema entre continuar ou terminar aquele relacionamento secreto tornava-se mais angustiante do que nunca, não havia saída fácil diante do amor e da dor entrelaçados em nosso destino incerto. O dia começou como qualquer outro, mas a tensão pairava no ar. O marido, que sempre se mostrava distante, agora parecia mais atento. Ele observava cada movimento meu, como se pudesse ler os pensamentos que eu tentava esconder. A sensação de estar vivendo em duas realidades diferentes tornava tudo insuportável. Enquanto isso, a lembrança do último encontro ainda estava fresca em minha mente. O olhar do padrasto, cheio de dor e compreensão, me perseguia. Eu não posso continuar assim, ele havia dito. Aquela frase ecoava em mim como um alerta. O que estávamos fazendo? A cada dia que passava, o peso da culpa aumentava. Naquela manhã, ao me preparar para o trabalho, recebi uma mensagem inesperada do padrasto: precisamos conversar. Meu coração disparou. O que ele queria discutir? Seria sobre nós? Ou sobre a necessidade de terminar tudo antes que alguém se machucasse ainda mais? O clima no escritório estava tenso. O marido havia mencionado um novo projeto que exigiria mais horas de dedicação. Isso significava mais tempo longe de casa e menos oportunidades para que eu pudesse me encontrar com meu padrasto. A solidão começou a se instalar novamente, a ideia de passar noites sozinha me deixava inquieta. Durante o almoço, um amigo do marido apareceu inesperadamente no café onde eu costumava ir. Ele parecia saber mais do que deveria e fez algumas perguntas sobre meu relacionamento com o padrasto. Vocês estão se vendo com frequência? Sua expressão era suspeita e isso me deixou nervosa. Eu não sabia como responder sem levantar suspeitas. A tarde arrastou-se lentamente até que finalmente chegou o momento de encontrar o padrasto novamente. O lugar escolhido foi o templo romano, um espaço tranquilo onde as memórias poderiam ser guardadas em segredo. Ao chegar lá, encontrei-o esperando por mim com uma expressão grave. Precisamos ser honestos um com o outro, ele começou, sua voz carregada de emoção. Não podemos continuar assim sem pensar nas consequências. As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de abrir mão daquela conexão me aterrorizava. A conversa fluiu entre silêncios e olhares significativos. Cada palavra parecia pesada demais para ser dita. Quando finalmente nos aproximamos para nos abraçar, a tensão entre nós cresceu intensamente, nossos lábios se encontraram num momento fugaz e desesperado. Mas logo a realidade nos atingiu como um balde de água fria. Um carro parou abruptamente na entrada do templo, era meu marido acompanhado do amigo que havia feito aquelas perguntas anteriormente. O choque estampado em seus rostos revelava tudo, estávamos expostos. Eu não acredito no que estou vendo, disse o marido, sua voz tremendo de raiva e confusão enquanto olhava para nós dois juntos. Aquele instante congelou no tempo, mas as consequências da nossa traição estavam prestes a desmoronar sobre nós como uma tempestade implacável. A verdade finalmente havia emergido à superfície e agora eu enfrentaria as repercussões dessa vida dupla que construíra sem pensar nas consequências. O silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente enquanto os olhares se cruzavam, não havia como voltar atrás agora. O peso das palavras pairava no ar entre nós, como uma nuvem prestes a desabar. O olhar do meu padrasto refletia uma mistura de dor e compreensão. Ele sabia que a situação era delicada, mas a necessidade de esclarecer tudo era urgente. Precisamos falar sobre isso, ele disse, a voz firme, mas trêmula. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, e eu sabia que não havia como escapar da verdade que nos cercava. O que começara como um alívio para a solidão transformará-se em um labirinto emocional. Ele se aproximou, suas mãos tremendo levemente ao buscar as minhas. Eu não quero te perder, confessou. A sinceridade em seu tom me fez hesitar. Como poderia eu também querer isso?
A culpa me consumia, mas o desejo de estar ao seu lado era inegável. Enquanto isso, a realidade da minha vida com o marido se tornava cada vez mais opressora. Ele tinha planos para nós, algo que poderia mudar tudo. Naquela manhã, ele anunciou que havia decidido organizar uma viagem em família para o verão. Um momento de união que parecia perfeito à primeira vista, mas que trazia consigo um peso insuportável. Vai ser bom para todos nós, disse ele com um sorriso esperançoso. Eu apenas acenei, tentando esconder o turbilhão de emoções dentro de mim. A ideia de passar mais tempo com ele em um ambiente familiar me deixava inquieta, a tensão entre os dois mundos estava prestes a explodir. E você? O que acha? Ele perguntou, olhando nos meus olhos com expectativa. A verdade é que eu já não sabia mais o que sentia. O amor pela família e o amor proibido pelo meu padrasto lutavam por espaço dentro de mim. Naquele instante decisivo, percebi que uma escolha precisava ser feita. O meu coração pulsava forte enquanto eu pesava as consequências de cada caminho diante de mim. Poderia eu continuar vivendo essa vida dupla? Seria possível encontrar liberdade sem sacrificar tudo? Eu preciso pensar, respondi finalmente, sentindo o peso da responsabilidade sobre os meus ombros. O silêncio se instalou novamente entre nós até que ele se afastou lentamente, permitindo-me um momento para processar tudo aquilo. O dilema entre permanecer em um casamento vazio ou arriscar tudo por um amor incerto me atormentava. A tarde passou lentamente enquanto eu caminhava pelas ruas de Évora, observando as pessoas ao meu redor sem realmente vê-las. O templo romano erguia-se majestoso à minha frente, simbolizando a eternidade enquanto eu lutava contra a efemeridade dos meus sentimentos. O festival na Praça do Giraldo começara e as vozes alegres contrastavam com minha angústia interna. As risadas e danças pareciam distantes, eu estava presa em uma batalha silenciosa entre o dever e o desejo. Finalmente, ao retornar para casa naquela noite, decidi que precisava confrontar meu padrasto novamente. As palavras estavam presas na garganta, precisava saber onde estávamos realmente e qual seria nosso futuro juntos. Mas antes mesmo de conseguir ligar para ele, meu marido entrou no quarto com uma expressão séria no rosto. Precisamos conversar, disse-ele novamente, desta vez com um tom mais grave do que antes. O momento decisivo estava prestes a acontecer, seria um passo em direção à liberdade ou à prisão emocional? O olhar do meu marido era penetrante, e a tensão no ar era palpável. Sobre o que, exatamente, perguntei, tentando manter a compostura. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. A inquietação dentro de mim crescia. O que ele sabia? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo, respondeu ele finalmente, sua voz firme. O meu coração disparou. Cada palavra parecia um eco de todas as mentiras que eu havia construído nos últimos meses. Eu sinto que você está distante, continuou ele, e não posso ignorar isso. A verdade estava prestes a ser revelada, e eu sabia que não poderia esconder por mais tempo. Mas o medo da perda me paralisava. Eu estou ocupada com algumas coisas, apenas preciso de um tempo para mim, tentei justificar, mas as palavras soaram fracas até mesmo para mim. Ele cruzou os braços, observando-me com uma intensidade que me deixou vulnerável. Não é só isso. Você tem algo a me contar? A pergunta pairou no ar como uma sombra ameaçadora. Eu queria gritar, mas as palavras não saíam. Enquanto ele falava, lembrei do último encontro com meu padrasto. A conexão intensa e proibida ainda queimava em minha memória, cada toque e cada olhar trocado pareciam mais vivos do que nunca. Tentei afastar esses pensamentos enquanto meu marido continuava a falar sobre planos para o futuro da família. Sei que temos enfrentado dificuldades, disse ele, mas precisamos nos unir. Aquela declaração ressoou em mim como um golpe. A ideia de união parecia distante quando tudo o que eu desejava era escapar daquela prisão emocional. Eu estou aqui, murmurei sem convicção, mas ele não parecia convencido.
Um silêncio pesado caiu entre nós enquanto ele avaliava minha expressão. De repente, o telefone tocou. Era uma mensagem do meu padrasto. O coração disparou novamente ao ver seu nome na tela. O conteúdo da mensagem era simples: podemos nos encontrar hoje à noite? Um convite tentador que me fez hesitar entre duas realidades. Meu marido interrompeu meus pensamentos ao perguntar: quem é? A pergunta era direta e cortante. Eu hesitei mais uma vez antes de responder: um amigo. Ele não parecia satisfeito com a resposta. A tensão aumentava e percebi que precisava agir rapidamente antes que tudo se desmoronasse ao meu redor. Naquele momento crítico, decidi ignorar as consequências e responder ao convite do meu padrasto. Desculpe, preciso sair esta noite, disse eu ao meu marido com firmeza inesperada. Ele olhou surpreso e um pouco decepcionado, talvez soubesse mais do que deixava transparecer. Para onde você vai? Perguntou ele com um tom de desconfiança crescente em sua voz. Um compromisso, respondi evasivamente enquanto sentia uma onda de culpa atravessar meu corpo. O olhar dele se endureceu e percebi que algo havia mudado entre nós naquele instante. A confiança estava se esvaindo rapidamente como areia entre os dedos. O peso da decisão pesava sobre mim enquanto eu me preparava para sair daquela casa, para encontrar o homem cuja presença tinha trazido à tona sentimentos há muito esquecidos. Mas agora havia uma nova camada de complexidade: a possibilidade de perder tudo por causa desse amor proibido ou continuar vivendo em uma mentira confortável? As perguntas giravam na minha mente enquanto eu deixava aquele espaço confinado para buscar algo além da solidão que me consumia diariamente. A manhã seguinte chegou como um peso sobre os meus ombros. O sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o quarto de forma quase cruel. A lembrança da noite anterior ainda pulsava em minha mente, cada momento gravado com clareza. Estava sozinha, mas não apenas fisicamente, a solidão que me acompanhava era mais profunda. O que eu havia feito? O que isso significaria para mim? Levantei-me lentamente, tentando organizar meus pensamentos. A casa estava em silêncio, uma paz enganosa que contrastava com a tempestade interna que me consumia. O café estava preparado, e eu me sentei à mesa, olhando pela janela para a cidade de Évora. As ruas começavam a ganhar vida com o movimento das pessoas indo e vindo, mas eu me sentia desconectada daquele mundo vibrante. O telefone tocou e meu coração disparou. Era ele. Não sabia se estava pronta para ouvir sua voz novamente. Respirei fundo e atendi. Oi, disse ele, sua voz soando tensa do outro lado da linha. Oi, respondi, hesitante. Precisamos conversar, ele disse, e o peso de suas palavras caiu sobre mim como uma pedra. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a calma. Sobre nós, ele respondeu. Sobre o que aconteceu. O que eu poderia dizer? As palavras fugiam de mim como sombras na luz do dia. O medo do que poderia vir a seguir me paralisava. Eu, não sei se podemos continuar assim, murmurei. Por quê? O que aconteceu naquela noite não foi real. Sua voz tinha um tom de desespero contido. Foi real demais, confessei, sentindo as lágrimas ameaçarem escorregar pelo meu rosto. O silêncio se instalou entre nós, pesado e denso. Finalmente, ele falou novamente: eu não quero perder você. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu lutava contra o turbilhão de emoções. Mas e se alguém descobrir? Perguntei baixinho. Ninguém precisa saber, ele insistiu. A ideia de viver uma mentira começou a corroer minha sanidade. Eu não queria ser essa mulher dividida entre dois mundos, um casamento vazio e um amor proibido que trazia tanto alívio quanto dor. Eu preciso pensar, disse antes de desligar o telefone, sentindo-me mais perdida do que nunca. A decisão pesava sobre mim como uma âncora no fundo do mar. Decidi sair para caminhar pelas ruas de Évora, para tentar encontrar clareza na confusão dos meus sentimentos.
As calçadas portuguesas eram familiares sob meus pés enquanto eu passava pela Praça do Giraldo, onde as festividades locais estavam começando a ganhar vida novamente. As risadas das crianças brincando e as conversas animadas dos adultos pareciam tão distantes da minha realidade solitária. Um amigo meu acenou para mim ao longe, sorri forçadamente e segui em frente, sem saber como encarar mais alguém naquele momento. Enquanto caminhava até o templo romano, olhei ao redor em busca de um pouco de tranquilidade nas pedras antigas que testemunharam tantas histórias ao longo dos séculos. Mas mesmo ali não consegui escapar da realidade da minha situação, em cada sombra parecia sussurrar segredos esquecidos. De repente, vi uma figura familiar se aproximando, era alguém do passado que não esperava encontrar ali naquele momento. Meu coração disparou ao perceber quem era, essa pessoa poderia mudar tudo novamente na minha vida já tão complicada.